Nós vamos conversar com o otorrinolaringologista Victor Campelo. Ele vai falar sobre otite. Na verdade, a gente quer saber quais são as causas, os sintomas e como é que, na verdade, acontece esse problema na saúde do ser humano. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Vamos logo explicando para quem está em casa o que, na verdade, é otite. Bom, a otite, ela é uma inflamação, né? Todas essas doenças que tem um final assim, it, elas significam inflamação. Certo. E oto é de ouvido. Então, otite é uma inflamação de ouvido. Que aí pode ser tanto na parte externa do ouvido, que a gente chama de otite externa, ou na parte mais interna do ouvido, que a gente chama de otite média. E quais são as causas, na verdade? Porque ela pode vir muitas vezes seguida de uma alergia ou não? A alergia é um fator predisponente, né? Sim. Não obrigatoriamente que a pessoa que vai ter otite vai ter um quadro alérgico, mas as pessoas que têm alergia terminam tendo um fator predisponente que aumenta a chance de apresentar. Então, assim, quais seriam as causas? Bom, separando aí na parte da otite externa Sim. e da otite média, assim, a otite externa tem muita relação com o meio ambiente, né, com o externo. Então é muito comum ela estar relacionada assim com a pessoa que costuma utilizar, por exemplo, cotonete ou outros utensílios para poder pena de galinha, bocal de caneta. Então é muito comum no nosso meio as pessoas usarem isso ou para tentar manipular mesmo assim, tem uma coceira e vai manipular, ou tentando limpar mesmo o ouvido. Isso é um fator predisponente comum. Outro fator que é bem comum também é quando a pessoa vai para mergulhar, né, vai na piscina, vai no mar e fica água no ouvido. Então quando fica aquela água no canal, fica como se fosse um meio de cultura e as bactérias vão crescer lá nesse ambiente. Então nessa parte da otite externa são muito comuns esse tipo de causa. É o que você traz de fora para dentro, né? Que acaba de uma certa forma trazendo danos. Exatamente. Aí no caso da otite média já é como você falou, de dentro para fora. Você está com a sinusite, está com uma gripe, um resfriado, e são fatores bem comuns de desencadearem as otites médias, né? Então seriam esses dois tipos de fatores causais, né, principais. Quem mais sofre com esses problemas, por exemplo, são as crianças ou os adultos? No caso das otites médias, é bem mais comum em criança, né? Nós temos duas faixas assim que são principais nas crianças. Tem aquela fase inicial, a criança entre 6 meses até 1 ano e meio, 2, que é aquela fase que ela para de amamentar, né? E aí ela perde aquela proteção do leite materno, então por isso reforçar a importância do aleitamento materno. E vem a segunda etapa, que é quando elas entram na escola, porque aquela institucionalização faz com que elas entrem em contato com outras crianças, aumenta a quantidade de infecções de vias aéreas, gripes, resfriados e também as otites médias, né? Já as otites externas são muito comuns na infância também, né? Mas muitos adultos apresentam assim, bastante por causa de manipulação. É o mais comum da gente encontrar. Manipula muito o ouvido, contamina e termina levando a um quadro de infecção. Quais seriam os tratamentos para que a gente pudesse cuidar um pouco mais? Provavelmente evitar colocar algo no ouvido, aquela história do vamos tirar a cerinha. Exatamente, você falou um fator muito importante, porque toda a estrutura do corpo da gente ela tem um motivo para funcionar. Então a cera ou cerume ela é um composto que é formado no canal do ouvido que serve para proteger o ouvido, não é uma sujeira, né, como as pessoas terminam interpretando. Então, o cerume ele é importante para lubrificar e é um fator, inclusive, protetor para infecções. Ele tem alguns compostos dentro da cera que tem efeito que a gente chama de bactericida, ou seja, eles conseguem inibir o crescimento de bactérias e micro-organismos. Então, a gente só deveria fazer a limpeza da parte externa da orelha, e não na parte de tentar limpar o canal, porque o canal ele vai produzindo a cera e o próprio organismo vai levando até a parte externa do ouvido. Então, é interessante fazer a limpeza só da parte de fora. Acontece que a pessoa vê aquele cotonete, parece que é no pontinho de colocar no canal, e vai lá e introduz no canal, e isso leva fatalmente a muitas vezes empurrar a cera em vez de limpar. Então as pessoas que nos procuram com a queixa de entupimento no ouvido, perda de auditiva... São as próprias pessoas que estão fazendo esse entupimento, né? A grande maioria. Então, além do risco de causar infecção, é muito comum essa obliteração pela cera
que termina causando uma perda auditiva, né? Não deixa, então, de ser uma dica. A prevenção é não ficar usando esses objetos, né, no ouvido, porque no lugar de você limpar, você vai trazer um problema muito maior. Exatamente. Então, voltando à resposta, o principal tratamento seria fazer essa prevenção dessas situações. Outra situação é você vai praticar natação. Então, existem hoje protetores que são adaptados, né, para colocar no canal. Então, quem vai praticar natação regularmente deve usar aquele protetor, é importante para poder proteger da água. E as pessoas que vão de forma eventual e banho de piscina e ficam com aquela água no ouvido, tentar fazer com que aquela água saia, às vezes até só com movimentos, vou até fazer como assim, às vezes com movimentos as pessoas fazem, movimento da orelha, às vezes já sai. Se não sair, se a pessoa não tem um problema de ouvido, né, não tem uma doença, foi só a água que entrou, você pode fazer até colocar 3 gotinhas de álcool líquido mesmo, de 70%, pinga que ele facilita que a água drene e evapore. Então, você consegue com isso diminuir a chance de diminuir aquela umidade, já protege. Lembrar de conversar com as crianças que saem da piscina, porque às vezes elas não referem, perguntar como é que ela está, se ela está sentindo o ouvido tampado, alguma coisa, porque ele já, se você perguntar ativamente, ele responde. Se você não falar, às vezes ali passa, ele vai se queixar daqui a 2 dias, quando já vai estar infectado. No caso da otite, ela é apaixonada pelo lado úmido? Exatamente, os micro-organismos, eles gostam daquela umidade. Tanto as bactérias como principalmente os fungos, né? Existem também infecções no ouvido que são causadas por fungos e eles adoram a umidade. Assim como no ambiente de casa mesmo, você vê, onde tem umidade você forma o mofo, né? Fungo é o que forma o mofo. Então aquele mesmo aspecto que tem do mofo que forma no pão, que forma na parede, eles formam no ouvido. Então eles gostam muito de umidade. E as bactérias também gostam. Agora, para aquelas pessoas que têm assim, que não é a chamada cera, mas é um tipo de uma alergia que fica com aquelas casquinhas, vamos falar de forma mais popular. Sim. Essas pessoas podem sofrer também com problema de otite? Sofrem bem mais. Esse quadro aí, na verdade, já é um tipo de otite que a gente chama de otite crônica, né? Que são eczema ou dermatite. Ela já forma uma inflamação na pele, que às vezes pode ser pele mesmo no braço, no rosto, e às vezes acomete o canal do ouvido. Então, essas dermatites, elas levam a quadros crônicos no ouvido. E, geralmente, essas peles dessas pessoas são mais desprotegidas, então inflamam mais com infecção também por bactérias e por fungos. Então, elas sofrem duplamente, sofrem com o próprio problema da pele, como sofrem com a perda de proteção e infecções recorrentes, é muito comum. Nesse caso, então, com a procura do profissional, provavelmente elas vão utilizar, seria o contrário, né? Elas vão ter que, na verdade, deixar essa parte mais úmida, através de pomadas, de remédios que vão ser passados somente pelos médicos, né? As pessoas devem ter um pouquinho mais de cuidado. Exatamente. Por exemplo, a pessoa que tem caspa, né, que é a dermatite seborreica, pode acometer o couro cabeludo e pode acometer também o ouvido. Aquelas pessoas que têm psoríase, uma doença que dá uma descamação na pele, também dá no ouvido. Então, essas doenças elas acometem a pele do organismo como um todo e também fatalmente do ouvido. Então, o primeiro passo é tratar as doenças de base. Sim. Então, você trata aquela doença de base, diminui a chance da descamação no ouvido também. Então, e à medida que aconteça uma inflamação, aí tem que tratar aquela inflamação aguda. Se tiver que fazer essa limpeza com um profissional, né? A limpeza da parte interna do canal somente com um profissional que esteja habilitado, porque inclusive às vezes a gente pega lesões causadas por tentativa de limpeza mal sucedida, com rompimento às vezes da membrana do tímpano, com laceração, ferimento no canal do ouvido. Então, às vezes são desde lesões mais superficiais, mais leves, até casos mais graves. Chegando à surdez, chegando a realmente atrapalhar? Sim, esses casos a pessoa tem algum tipo de perda, que pode ser uma perda leve, né, até uma perda mais intensa, mas algum comprometimento da audição você termina tendo. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom a gente ter trazido para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, até porque nos últimos tempos, com essa era da tecnologia, as pessoas têm usado muitos objetos, né, nos ouvidos, e é importante que as pessoas fiquem atentas também relacionado a esse assunto, né, doutor? Você falou de um outro aspecto muito interessante, né, que é a questão do fone de ouvido, que a gente estava esquecendo de comentar, que tem hoje os fones que são de inserção, que colocam dentro do canal. E que as pessoas passam mais tempo com eles, Passam muito tempo com eles, tem que ter uma higienização também, às vezes a pessoa usa aqui, mas deixa em locais que possam estar contaminados, aí depois introduzem novamente no ouvido. Então esses objetos eles têm que ser limpos também.
e evitar, às vezes eles têm até alguns que têm uns moldezinhos de tamanho diferente para adaptar a orelha, porque muitos são de tamanho universal e terminam pressionando o canal de uma forma que fica traumatizando, não tem que ter esse cuidado. Tá certo. Doutor, quem quiser entrar em contato, quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Hoje em dia está mais fácil, né? Pode entrar até pela rede social, no drvitorcampelo.phd, e lá tem os meus contatos também, pode perguntar diretamente lá. Muito a gente fica à disposição. E aqui, novamente, quando for necessário, tiver a oportunidade, a gente vem. Maravilha. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Inclusive, agora há pouco, foi mostrado o Instagram do doutor na telinha para que você pudesse anotar. Doutor, continue aqui com a gente. Muito obrigada, tá?